Deus está falando, Deus vai falar, e eu queria que você colocasse muita expectativa no seu coração. Antes de pregar a palavra, eu quero dar uma notícia muito boa. A Escola de Formação de Líderes está de volta. Oh, que legal, né? 1 ano fechada pela pandemia. E quarta-feira retornamos, já com aula mesmo, não vai ter aula inaugural não. Quarta-feira já tem aula. Para você que chegou na igreja em 2020, nós temos um trilho de treinamento, uma escola de formação de líderes. E o primeiro módulo para você que chegou é um módulo chamado Maturidade Espiritual, onde você vai aprender as doutrinas básicas do cristianismo na perspectiva da graça, tá? A gente vê muito material por aí, muita pregação por aí, uma perspectiva da aliança da lei, né? Você tem que fazer para obter, fazer para ser aprovado. Todo o nosso material é baseado na perspectiva da aliança da graça, na visão de pequenos grupos, e você está convidado a fazer o maturidade espiritual, você que não fez nenhum módulo. Para quem fez o maturidade espiritual, o segundo módulo é o módulo visão e prática dos pequenos grupos na perspectiva wesleyana. GECEL é como nós entendemos o pequeno grupo. Lá você vai entender a estrutura, você vai ser treinado para você ser um líder de GECEL. O terceiro módulo é o módulo liderança. Você que passou pelo maturidade, visão e prática, vai se matricular no liderança. E o quarto módulo, você que passou pelos 3 primeiros, vai se matricular no liderança avançada. Estamos de volta, né? Toda quarta-feira, de 8 da noite às 10, 2 horas de aula, são 18 lições. Vai pegar aí 4 meses e meio, 5 meses cada módulo, um trilho de 2 anos. Valores, inscrição mais primeira mensalidade de R$70, você ganha um livro, uma camisa, e mais 3 de R$50, né, 3 mensalidades de R$50, você ganha um lanche aqui toda a aula. Enfim, pastor, não tem dinheiro, aí você, quem que nós vamos ligar hoje? Vamos ligar para o pastor Jefferson, beleza? Não tem dinheiro, manda uma mensagem para o pastor Jefferson, fala assim, ó, anunciaram no culto que eu podia te procurar, você resolve aí, beleza? Fechou, galera? Amém? Eu gostaria que todos estivessem aqui. Estamos no Evangelho de João e hoje nós vamos pregar em João capítulo 6, versículos de 60, João capítulo 6, nossa terceira mensagem no capítulo 6 de João. E hoje nós vamos pegar a parte final desse texto, do versículo 60 até o 69. Se você não trouxe Bíblia, pode acompanhar aqui no telão. Se você está com a Bíblia no celular, liga ela aí, mas desliga o WhatsApp, por favor. Vamos conectar nesse tempo de culto. A palavra do Senhor diz assim: muitos dos seus discípulos disseram, sua mensagem é dura, ou dura é sua mensagem, outra tradução, né? Quem é capaz de aceitá-la? Esses discípulos estão falando para Jesus, galera. Nós vamos entender esse contexto. Muitos dos seus discípulos disseram, sua mensagem é dura, quem é capaz de aceitá-la? Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, disse, isso os ofende? Então, o que pensarão se virem o Filho do Homem subir no céu, onde estava antes? Somente o Espírito da vida. A natureza humana não realiza coisa alguma, e as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Mas alguns de vocês não creram em mim. Ele está falando de crer, ele está falando de fé, ele está falando, vocês não creram em mim. Pois Jesus sabia desde o princípio que não acreditava nele. Aliás, pois Jesus sabia desde o princípio
quem não acreditava nele e quem iria traí-lo. É Jesus se movendo aqui na palavra de sabedoria e na palavra de conhecimento. Eles sabiam da multidão quem não cria e ele sabia que Judas iria traí-lo. Versículo 65. E acrescentou: por isso eu disse que ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai o dê a mim. 66. Neste momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou: vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Nós cremos e nós sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Em outra tradução diz assim: Senhor, para quem iremos nós? Nós cremos e sabemos que o Senhor é Cristo, o Santo de Deus. Outra diz assim: nós sabemos que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. E ainda outra diz: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Senhor, fala conosco, meu Pai. Que a Tua graça, Deus, seja real em nosso meio, que a Tua palavra tenha uma aplicação pessoal em cada coração, em cada mente essa noite. Deus, a palavra proclamada será única a exposição da Tua Bíblia, da Tua palavra. Não é palavra somente de um estudo humano, mas é uma palavra que desce do alto, penetrante, cortante, que penetra, ó Deus, e discerne o ser humano, ó Pai. Por isso eu te peço, ó Deus, que essa palavra única, proclamada e bíblica, cristocêntrica, uma palavra que vem do alto, tenha uma aplicação pessoal em cada coração. Ó Deus, que cada pessoa aqui presente possa sair desse culto dizendo: hoje Deus falou comigo de maneira pessoal. Ó Deus, distribui, ó Deus, esta palavra em cada coração. Essa é a minha oração, que eu possa ser um canal de bênção e um canal para entregar a Tua palavra para quem está aqui, para quem está em casa, em nome de Jesus, amém e amém. Jesus havia alimentado uma multidão na multiplicação de pães no início do capítulo 6. Após alimentar aquela multidão através de 5 pães e 2 peixes, as pessoas queriam coroar Jesus rei. E Jesus, nessa visão humana, como falamos semana passada, não queria que isso acontecesse, porque fisicamente eles queriam declará-lo rei. E acontece que agora eles vão para o outro lado do mar, os discípulos vão primeiro, Jesus vai caminhando sobre o mar, enfrenta uma tempestade como aconteceu na semana passada e nós pregamos, e todos chegaram ao seu destino e finalizamos assim semana passada. O texto que nós lemos hoje, ele acontece no contexto de Jesus e os seus discípulos já estarem do outro lado do mar, em Cafarnaum. A multidão que havia ficado percebeu que Jesus e os discípulos não estavam mais naquele lugar. E alguns barcos vindo de Tiberíades pararam ali, e essa multidão agora se aglomera nesses barcos e vai atrás de Jesus. A multidão, ela atravessa o mar atrás de Jesus, a multidão que havia visto sinais. E o que estava no coração daquela multidão? Nós precisamos fazer essa pergunta. O que estava no coração de um povo que presenciou milagres e multiplicação de pães? O que estava nesse coração ao atravessar o mar e ir atrás de Jesus? Os versículos 26, 27, 30 e 31 do capítulo 6, nós não lemos porque o texto é muito longo. Nós não lemos, mas eu vou pincelar alguns versículos. Os versículos 26, 27, 30 e 31, não precisa colocar aqui não. Eles mostram o que estava no coração daquela multidão. Está escrito assim: Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Vocês querem estar comigo não porque entenderam, discerniram os sinais. Vocês estão comigo porque eu lhes dei alimento. Não se preocupe tanto com as coisas terrenas que estragam como comida. Então Jesus, ele começa agora a entender o coração dessa multidão
e expressa. Por quê? Porque a mensagem de Jesus começa a ficar mais profunda nesse capítulo. De princípio ele realiza sinais e alimenta a multidão. Agora ele começa a pregar coisas mais profundas para essa turma. Ele diz assim: vocês estão vindo atrás de mim. Eu gostaria de pedir para todo mundo que está de pé, para assentar, por favor. Todo mundo que está lá atrás, por favor, assente-se aqui. Eu perco completamente o raciocínio, galera. Jesus, ele entendeu que a multidão, a galera que está lá atrás, por favor, se assente. Jesus entendeu que a multidão estava atrás dele por sinais e por milagres. Jesus entendeu que a multidão estava atrás dele por interesse. Os versículos 30 e 31 também dizem, eles responderam: se deseja que creamos no Senhor, mostre-nos um sinal. Eles queriam sinal, eles queriam milagres, eles queriam pão, eles estavam atrás de Jesus por aquilo que Jesus era capaz de oferecer para eles. E Jesus é claro: vocês não entenderam ainda o porquê dos sinais. E aí começa esse confronto. Jesus mostrou sinais, mas Jesus entregou uma mensagem mais profunda, a mensagem da salvação, o porquê ele estava ali, o porquê os sinais aconteciam. E aquela multidão ainda estava interessada apenas em obter algo. Preste atenção, eles enxergavam Jesus como um produto de multiplicação de benefícios ou de pães. Eles enxergavam Jesus como um produto de multiplicação de bênçãos. Eles enxergavam Jesus como uns refrigerantes que você bota num canudinho e suga até ficar saciado. Enfim, eles enxergavam Jesus apenas pela bênção. Eles olhavam Jesus apenas por interesse na bênção. Eles olhavam Jesus apenas pelos sinais. Deixa eu te falar uma verdade, deixa eu te falar algo profundo essa noite. Quem busca Cristo recebe graça, salvação e pães. Mas quem busca somente pães, sai daqui sem pães e de repente sai também sem Cristo. Deixa eu repetir: quem busca Cristo, obtém graça, obtém pães, obtém salvação, obtém santificação, recebe provisão diária, recebe pão, alimento, vida eterna, vida diária. Mas quem somente se interessa por algo que pode obter no reino, pode sair sem aquilo que deseja e sem o próprio Cristo. Eu estou falando para jovens inteligentes. Antes de olhar para a bênção de Deus, você precisa olhar para o Filho de Deus. Antes de você desejar aquilo que a graça é capaz de prover na sua vida, você precisa desejar a própria graça, que é uma pessoa, que é Cristo. É isso que Jesus está falando para esses irmãos. Quem vem a mim nunca mais terá sede. Ele está falando: vocês vêm por causa de pão, mas eu estou falando para vocês: vocês precisam se alimentar de mim. Cristo é alimento. Você pode dizer amém por isso? Cristo é alimento. Enquanto aquela multidão estava atrás de Jesus para obter pão, ele está falando: eu sou o pão vivo que desceu do céu. A minha vida, a minha graça basta para você viver. Alimente-se de mim. Nós precisamos entender. Eles queriam fazer algo para obter aprovação também. Eles perguntam para Jesus no versículo 28, nós queremos também realizar as obras. Disseram eles: o que devemos fazer? Aquela multidão nem tinha encontrado a salvação em Cristo ainda, estavam apenas pelo pão e já estava querendo fazer. Aquela multidão nem tinha se aliançado nessa nova aliança que estava em implantação e já estava preocupada na performance. Essa geração que ouviu a lei, que foi criada na lei, agora estava tentando encaixar um vinho novo que estava vindo sobre a humanidade em odres, em garrafas velhas.
E a gente sabe nesse contexto que um vinho novo em odres velhos, que eram feitos de couros, mas já estavam ressecados, velhos. Quando o vinho, ele fermentava, expandia-se dentro daquele odre, e se tivesse velho, estourava, não aguenta, racha, espirra, vaza. Aqueles homens estavam querendo encaixar a lei na graça. Aqueles homens estavam querendo fazer um casamento de graça e lei. Aqueles homens estavam querendo, não, eu recebi o pão assim como Moisés mandou o pão. Eles até jogaram Bíblia em Jesus, deram carteirada em Jesus. Chegaram, os nossos antepassados nos falaram, recepção de gerações. Eles falaram para a gente, vinha um pão do céu todos os dias lá no deserto. Eles deram carteirada em Cristo. Eles estavam de olho na lei, odres velhos, não estavam ainda preparados para receber e comportar essa graça pela fé. A pergunta daqueles discípulos diante de uma palavra de Jesus foi: o que precisamos fazer? Jesus disse: esta é a única obra que Deus quer de vocês, creiam naquele que Ele enviou. Antes de se preocupar com a performance, Jesus está dizendo: vocês precisam crer. Antes de se preocupar com o fazer, Jesus está dizendo: vocês precisam desfrutar da graça. Antes de se preocupar com o que eu vou fazer para obter a minha salvação, o que eu vou fazer para obter a minha aprovação, deixa eu te falar uma coisa: tudo o que precisava ser feito para você obter a salvação, para você obter a justificação, foi feito na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Porque Ele trabalhou, nós descansamos. Porque Ele fez, nós desfrutamos. A resposta de Jesus nesse contexto, no versículo 29 vocês precisam crer, esta é a única obra. Mas eles queriam ainda esse casamento de lei e graça. A lei, meus irmãos, não justifica. A lei, o apóstolo Paulo diz, ela foi um aio, um apoio, um guardião, até que chegasse a maturidade, até que chegasse a graça. A lei foi um tutor, ela caminhou apenas para apontar a necessidade de Cristo para a humanidade. A lei tinha uma função básica, ela mostrava o pecado do homem, ela apontava o pecado do homem, a lei revelava o pecado do homem. Os mais de 600 mandamentos da lei apenas desnudavam a humanidade, dizendo: vocês não podem por vocês mesmos, vocês precisam de um Salvador. A lei não justifica, ela apenas apontava para a necessidade de Cristo. A lei não salva, ninguém é salvo pela lei. A Bíblia diz no Novo Testamento que Abraão foi justificado pela fé, Raabe foi justificado pela fé. Todos aqueles que vieram depois do sistema levítico, do sistema da lei, foram justificados pela fé na revelação que tinha daquele momento. Presta atenção, a lei aumentou a consciência de pecado pela natureza pecaminosa. A lei despertou os próprios desejos carnais, e a Bíblia quem explica isso. Olha para mim, meu irmão, o contrário disso é legalismo. O contrário disso é de fato legalismo. O legalismo que diz: você precisa fazer isso, isso, isso para obter a salvação. Você precisa fazer isso, isso e isso para obter a salvação. Jesus está confrontando esse sistema, porque eles disseram para Jesus: nós queremos te servir, o que devemos fazer? Jesus diz: há uma única coisa para vocês fazerem hoje: creiam naquele que Deus enviou, o Cristo Jesus. Presta atenção, meu irmão. O que é o legalismo? É a crença que nós podemos nos tornar, agradar a Deus e tornar santos e obter a salvação obedecendo à lei. É medir a espiritualidade de acordo com o que devemos ou não fazer. Mas, em Romanos capítulo 7, versículos 3 e 4, a Bíblia nos mostra que não há casamento entre lei e graça. Olha para mim, o que está escrito em Romanos 7: portanto,
enquanto o marido estiver vivo, se ele se casar com outro homem, cometerá adultério. Preste atenção, há um casamento. Enquanto o marido estiver vivo, se a mulher casar com outro homem, há adultério. Contexto aqui. Mas o texto continua. Mas, se o marido morrer, ela ficará livre dessa lei e não cometerá adultério ao se casar novamente. Paulo está dizendo isso para confrontar a lei e graça, e ele conclui assim: assim, meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei quando morreram com Cristo, e agora estão unidos com aquele que foi ressuscitado dos mortos. Ele está dizendo, num casamento entre lei e a humanidade, num casamento entre lei e o homem, não dá para o homem vivo casar com a graça ainda aliançado com a lei. Olha para mim, cara. Nós precisamos saber disso, isso liberta demais. Sabe, casados com a lei, nós não podemos namorar e casar com a graça. É adultério espiritual, é infidelidade espiritual. Mas o apóstolo Paulo dá a solução, ele diz: alguém tem que morrer. Ele não está falando que a lei morreu, ele está falando, vocês morreram com Cristo, e agora ressuscitados com Cristo, não estão mais casados e sujeitos à lei, vocês estão casados com a graça, aliançados com a graça, desfrutando da graça, vivendo de graça, pela graça, mediante a graça. Isso liberta, sabe por quê? Porque a lei é aquele marido que te cobra, a lei é aquele marido que te exige, a lei é aquele marido que vai falar com você todo dia: não está certo, não pode. A lei vai olhar para você todos os dias e te acusar e falar e lançar o peso. A lei sempre vai ser demanda. É um marido que nunca está satisfeito, porque o propósito desse marido é apontar o defeito da esposa. A função da lei foi mostrar a necessidade de Cristo para a humanidade. A lei é esse marido que fica exigindo. A graça é diferente. A graça é aquele marido que lava a roupa, é aquele marido que arruma a cozinha, é aquele marido que faz todo o trabalho necessário para a esposa descansar. A graça é provisão. Você pode dizer glória a Deus por isso. A graça, ela não somente paga todo o preço, toda a dívida, mas a graça ainda presenteia com provisão. É o que Jesus está falando para essa galera. Está falando: vocês ficam atrás de mim por causa de pão. Enquanto vocês estiverem atrás de mim por causa de pão, vocês vão sair sem pão e sem mim. Mas quando vocês vierem, discernirem os sinais e entenderem que vocês precisam morrer para vocês mesmos, nascerem com Cristo e casarem com a graça, se lançar com a graça, vocês obterão pão, vocês obterão salvação, vocês obterão provisão. Deixa eu repetir com outras palavras: quem busca a bênção somente pela bênção dentro da igreja sai sem bênção, porque bênção é passageiro. O dia que Deus não curar, você perdeu o seu chão. O dia que Deus não pagar, arrumar aquele dinheiro, você perdeu o seu chão. O dia que Deus não realizar aquela cura, você perdeu o seu chão. Mas quem anda na igreja, no reino, por Cristo, pela graça, sai satisfeito, sai saciado, sai com Cristo. Quando Ele paga a dívida, sim, Ele abençoa, Ele cura, mas o dia que Ele não quiser curar, nós estamos firmes, porque o nosso fundamento é Jesus Cristo. A graça é isso. A lei sempre vai te exigir para fazer e obter. Essa é a pergunta dos discípulos. O que precisamos fazer? É um peso que nunca sai das nossas costas. Peso na família, peso no relacionamento, peso no ministério. O que eu preciso fazer para obter a salvação? Deixa eu dar uma notícia para você essa noite. A graça é uma posição, a graça é uma pessoa, a graça é um caminho, a graça é desfrutar tudo o que precisava ser feito. Cristo fez na cruz do Calvário, e Ele
ele diz em Lucas 4, 18, 19, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, porque é chegado o tempo da graça, do favor imerecido, o ano aceitável do Senhor. Nós precisamos entender isso. Chegou essa janela de oportunidades, o Kairos, esse favor imerecido, é para nós hoje. Pastor, mas e as obras na graça? As obras passam a ser resultados da fé. Pastor, e a santificação na graça? Passa a ser resultado da fé, porque o mesmo Cristo que te salvou, Ele vai fazer você andar em santidade, Ele vai fazer você dizer não para o pecado, não para a pornografia, não para a imoralidade sexual, não para todas as coisas que não compactuam com essa graça. Olha para mim, a santidade já está dentro de você. Isso assusta. A santidade plena já está dentro de você. Arregala o olho. A plenitude, a completeza da santidade já está dentro de você. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, santo, habita dentro de você já. Pastor, mas como assim? Eu ainda erro tanto. Sabe o que acontece? Às vezes você não suporta que arranquem as suas cascas, para que essa santidade se manifeste na comunidade. Já está lá dentro, a plenitude da santidade. Mas às vezes estamos cheios de cascas, que ele está preso lá, entristecido. Ele está falando contigo agora, ó, deixa eu arrancar essas cascas de você, para que quando as pessoas te olharem, eles olhem e identifiquem um Cristo, características de Cristo, a plenitude da santidade em você, porque não há mais cascas. O resultado são as obras. No mesmo texto que fala sobre o casamento, o apóstolo Paulo termina assim, está em Romanos 3,4, ele diz assim, 7, 3, 4, como resultado, diga comigo, como resultado, podemos produzir uma colheita de boas obras para Deus. Galera, o raciocínio dessa turma era: o que eu preciso fazer para obter a aprovação do Senhor? Cristo falou: a única obra que vocês precisam fazer é crer. Paulo completa dizendo: como resultado, boas obras nascerão resultantes da própria fé que há em você. Galera, nós precisamos entender isso. E o que Jesus ensinou para aquela multidão? Ele está falando assim, ó, não se preocupe com as coisas que estragam, com a comida, mas usem as suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, que é o Filho. A única obra que Deus quer que vocês façam é crer em Cristo. Sabe? A gente acha que o dia que estivermos preparados, o dia que a gente orar o suficiente, jejuar o suficiente, o dia que a gente se sentir todo poderoso, quarta pessoa da, não é Trindade agora, né? Quatro Trindade, sei lá. Como? Não sei. Vamos lá, presta atenção. Vocês entenderam? Aí, mas quando você olha para a Bíblia fala assim, ó, a fé, essa convicção de algo que ainda não aconteceu, a esperança de algo que você ainda não está presenciando. Foi pela fé, ela dizia, foi pela fé que o universo foi gerado. Vocês podem dizer, foi pela fé que Abel foi aprovado no sacrifício que ele, na oferta que ele fez. Foi pela fé que Enoque foi arrebatado. Pastor, mas não foi porque Enoque
Não, foi pela fé. A Bíblia diz, foi pela fé que Noé construiu uma arca. Resultado, obras, resultado da fé. Foi pela fé que Abraão ofereceu Isaac. Foi pela fé que Jacó venceu, José venceu, Moisés venceu. Jericó caiu pela fé, Raabe agiu pela fé. E Hebreus 12:39 diz: todos eles obtiveram aprovação por causa de sua fé. Ficou claro já? Até aqui? Ficou claro até aqui? Sabe, agora que eu terminei a introdução, nós podemos começar a pregar. Sabe por quê? Galera, pregue junto comigo, vamos lá. Jesus começa a apontar o escândalo do Evangelho agora. Uau! Não precisa ser tão responsivo assim, né? Aqui Jesus começa a mostrar a inversão que há entre os valores terrenos e celestiais. Ele mostra que esse reino é de ponta cabeça. Eu ganhei esse livro de Samuel, agora eu vou ter que dar um livro para Samuel, porque o Vasco foi rebaixado. Sentiu a alegria do menino? Esse sorriso aí foi que nem o dia que o Edgar tomou um pito ao vivo do... Como é que é o nome do gaúcho lá? Azaf Borba. Samuel na bateria, o Azaf Borba vira no meio de todo mundo. Shhh. Samuel com a bateria microfonada. Desse jeito aí. Sabe, querido? No reino de Deus, para baixo é para cima. No reino de Deus, liderar é servir. No reino de Deus, alimento do céu, pela fé, sem trabalhar. Aqui a gente trabalha para conseguir comprar um Doritos, né? Olha lá. Aqui a gente trabalha para fazer uma compra mais ou menos no BH e no EPA. No reino de Deus, você recebe apenas pela fé. Aqui, o reino de Deus, os servos são livres. Olha que doideira. Você é livre, mas você é servo. Você fica liberto de um reino, mas você passa a ser servo de outro reino. Esse dualismo no reino, para baixo, para cima. Liderar é servir, alimento pela fé. Liderança é serviço, amar o inimigo. Uau! O escândalo da graça, o não é para o bem. Aí você vai entender que o não lá na frente é propósito. Olha que doideira, sabe? E Jesus está falando, né? Para eles, vocês estão pelo alimento, mas eu estou falando para vocês, olhem um pouco para cima, para algo mais além, para uma revelação mais profunda, para algo mais espiritual. Parece loucura, só que a mensagem do Evangelho nunca foi confortável para esse mundo. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 1,18: a mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós, diga comigo, nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Sabe, Jesus está falando, vocês estão querendo coisas terrenas. Ele está falando lá, o rei da soja que pagou 1 milhão para o Rodinei tomar o primeiro gol e ser expulso no segundo tempo hoje. Ele está falando assim, para vocês, riqueza, poder, é ser o rei da soja no Brasil, dar 1 milhão, né? Jesus está falando assim, vocês precisam lutar por coisas que não são terrenas, por coisas que são espirituais, se alimentar do alto, viver pela fé, desfrutar dessa graça. Meu irmão, a mensagem do Evangelho nunca foi confortável, a ponto do homem falar assim, agora eu cheguei no lugar que eu estou. Não, a mensagem do Evangelho em níveis. Se eu pudesse continuar pregando até meia-noite hoje, sabe, como Elias profetiza em cima do mal, Elias, agora vai ser alimentado por corvos. Elias agora vai agir na casa de uma família. Elias, essa família agora está falando para os vizinhos, níveis. No 1,
No 2, no famílias, Elias, vamos agir na multidão. Você sempre vai estar sendo incentivado a subir de nível. Não para obter, mas porque você obteve. Faz sentido ou não? Faz sentido? Vamos lá. Qual é a resposta da multidão para Jesus? Versículo 60, por favor. Qual é a resposta da multidão para Jesus? Muitos de seus discípulos disseram: sua mensagem é dura. Quem é capaz de aceitá-la? Sabe, aquela multidão, ao ouvir Jesus falando de algo mais profundo e espiritual, falou: não é isso que eu quero. Eu quero bênção. Eu quero pão. Eu quero ver a bênção, o milagre. Jesus está falando: não, vocês precisam crer em mim. Vocês vão obter, mas vocês precisam crer primeiro. Milagre é fruto. Obediência é fruto. Obras são frutos. A ação é somente a fé, pela fé. O justo viverá pela fé. Essa graça é ímpar. Tito 2, 12, 13, 14, fala que nós somos salvos pela graça, nós somos santificados pela graça, e nós seremos justificados por essa graça. Aliás, glorificados por essa graça, porque justificados já somos. Maravilha demais, gente. Isso embola a cabeça. Isso fala: não, mas você está tirando meu chão, pastor, porque eu criei em mim mesmo. Eu quero mérito. Eu quero, sabe por que Deus faz isso? Porque o mérito não é nosso, o mérito é dele. Sabe quando é graça? Quando você olha para trás e fala: eu não sei explicar. Eu não sei como aconteceu isso. Eu não sei como Deus me deu a namorada que eu tenho hoje. Eu não mereço. Eu não sei como Deus me deu um namorado que eu tenho hoje e eu não mereço. Eu não sei como Deus me deu a esposa que eu tenho hoje e eu não mereço. Eu não sei como o meu ministério está frutificando assim e eu não mereço. Eu não sei como a igreja está acontecendo. Meu trabalho eu não mereço. Aí você começa a falar assim: nossa, eu não sei explicar. Eu não sei falar como. É graça, é favor imerecido. Foi Deus em mim, o mérito é meu. Não é meu, é o que Ele é capaz de fazer e Ele fez em mim. Nós precisamos viver isso. Não é a palavra que é dura e nem a mensagem que é dura. Amargo era o coração dessa multidão. Duro era o coração dessa multidão. A palavra não era dura. Jesus, ele diz, ele vai mais profundo, galera. Jesus, ele dá o primeiro golpe e ele vai estilo Cobra Kai, né? Bate primeiro e depois ele vai no sem compaixão. A galera assustou com o negócio do pão e o pão do céu. A galera assustou com obter e a fé. Aí ele diz assim, olha que legal. Ele diz assim, ó, eu vou morrer. Eu vou subir aos céus. Eu vou voltar para onde eu vim. E alguém vai me trair. Uau! Mas Senhor, você não é o Messias que veio tomar o governo de César e receber uma coroa e governar sobre nós? Ele está falando, eu vou morrer. A minha obra é maior do que a que vocês estão pensando. Vocês estão querendo, afobados demais por performance, e eu quero que vocês desfrutem e descansem nessa obra que eu irei fazer. Nesse momento, versículos 26, aliás, 66 e 67. 66 e 67. A Bíblia diz, nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. 67. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou. Sabe, a pergunta é, vocês também vão embora? O grego tem uma preposição que fica claro que Jesus não estava fazendo uma pergunta com desconhecimento de causa. É mais ou menos assim que ele está perguntando. Eu vou tentar traduzir na nova tradução do pastor Rafael. NTLR.
NTLVRR. Mais ou menos assim, galera, ó. Ele vê a multidão indo embora pela palavra dura. E aí ele olha para os 12, os discípulos próximos, mais perto, e ele diz assim: e aí? Vocês não vão embora também, né? Deu a entender mais ou menos o que o grego faz nesse texto? Os meninos são mais espertos que eu, é um M com um sinalzinho, um E. Ele não está falando assim, e vocês? Vocês querem ir embora? Ele não está falando assim, e vocês vão embora também? Não, ele está falando assim, vocês não vão embora também não, né? Tipo assim, eu sei que vocês estão entendendo a mensagem. É o que ele está gritando para você no seu coração agora. Eu sei que você está entendendo essa mensagem. Sabe? Eu sei que vocês estão compreendendo esse mistério. Aí vem o Pedrão e responde. Pedro sempre responde com pergunta, né? Ele diz assim: Senhor, versículo 68, Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Repita comigo: Senhor, para quem iremos? E aí Pedro crava a alegria que todo pastor quer ter, que todo... eu acho que Jesus ali foi lá no céu de novo, voltou e falou: é isso. Pedro fala para ele: o Senhor tem as palavras de vida eterna. Aquele ignorante, o pescador iletrado, você percebe claramente pelo que ele escreveu, que ele estava no nível mais abaixo de cultura. Aquele cara, diante de uma multidão que havia confundido tudo, ele vira: Senhor, eu entendi que o Senhor não está falando de pão, o Senhor está falando que o Senhor é o pão que desceu do céu, e se eu me alimentar de Ti pela fé, o Senhor vai me dar vida eterna. Você pode dizer glória a Deus por isso. Pedro entendeu. E aí Pedro faz uma pergunta: para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna, nós cremos. Olha que legal, gente. Ele está falando assim: Senhor, eu ouvi lá, o Senhor estava falando lá, a única obra é crer. Ele está olhando para, batendo no peito. Eu sou um dos dois, falando: nós aqui, estou falando por nós aqui, nós cremos, nós estamos aliançados contigo. Nós sabemos que o Senhor é um enviado, é o Santo de Deus. Nós não enxergamos outro. Essa resposta de Pedro tem algumas pressuposições. Como é que estamos de horário aí? Não estamos, né? Essa resposta de Pedro tem algumas pressuposições. A primeira, ele está falando: Senhor, nós não enxergamos outro. Sabe, eu vejo uma juventude muitas vezes ansiosas, por se alimentar de coisas deste mundo. Eu vejo uma galera que está querendo se saciar de tudo que está na moda, está querendo acompanhar a tendência, tudo que está na tendência, para obter satisfação. Jesus está falando aqui, o Pedro está falando: Senhor, nós poderíamos até caminhar contigo pelo pão, mas nós cremos. Nós sabemos até que se vendermos a nossa vida para outro em serviço, nós vamos obter aquilo que pode saciar. Mas Pedro está falando: nós não enxergamos outro. Você precisa olhar para si essa noite e fazer essa declaração para Cristo, dizendo: eu entendi, eu não enxergo outro. Sabe, algumas pressuposições desse texto, ele está dizendo também: nós queremos segui-lo. Porque não é apenas não enxergar outro caminho, não é apenas não querer estar em outro ambiente, não é apenas não querer agir como o mundo age, é mais que isso. A vida com Deus não é apenas dizer não para o pecado, é dizer sim para o testemunho de Cristo, o fruto da fé, a obra que Ele tem para fazer na sua vida através de você, como resultado da fé. Presta atenção, Romanos 3,
Versículo 28 diz que o homem é justificado pela... Vou repetir. O homem é justificado pela... Bota aí Romanos 3, 28. Portanto, somos declarados justos por meio da... E não pela... Vamos lá, de novo. Todos juntos. 1, 2, 3 e... Portanto, somos declarados justos por meio da fé. E não pela obediência à lei. Uau! É pela fé, pastor. Bota agora Tiago 2, 24. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas... Tirou meu chão, pastor. Agora eu não sei o que é que faço. Um texto está dizendo que eu sou justificado pela fé, o outro texto está dizendo que eu sou justificado pelas obras. Erraram. A Bíblia está errada. Não está errada. Se você ler o contexto de Tiago 2, você vai ver que Tiago está dizendo que tanto Raabe quanto Abraão foram justificados pela fé, mas como evidência da qualidade da fé, eles realizaram obras. Se eu não me engano, John Stott diz que nós somos justificados diante de Deus pela fé e justificados diante da comunidade por aquilo que fazemos. Uau, pastor, o que é isso? Que doideira. Meu irmão, eu tenho fé, mas vai lá pro Insta e... eu tenho fé, mas vai lá e entenda esse... O que tiver na sua mente aí? O pecado é seu, não é meu não. Sabe, Cristo está falando com essa galera, essa multidão, dizendo assim, vocês precisam crer. Aí Paulo teologicamente diz, vocês são justificados pela fé. E Tiago vai e crava, a fé sem obras é morta. E Paulo continua, importa que os homens nos considerem. Se alguém vai me considerar, é porque eu vou mostrar algo. Como servos de Deus, raiperetas, ministros, remadores. Gente, eu queria ficar aqui. Nossa Deus. Sabe, a gente fala, a igreja de Corinto lá, não, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Paulo retoma aquele negócio e diz assim, não. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ruperetas, servos de uma subembarcação que ficava embaixo do navio lá remando, amando de um capitão. Ele está falando assim, vocês de igreja de Corinto estão brigando por posição, estão brigando por quem é maior, estão falando eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Sabe quem Apolo é, quem Paulo é, quem Cristo é? Importa que os homens nos considerem como servos. Aquilo que você faz vai te justificar diante da comunidade. E Deus está te chamando para uma vida mais profunda essa noite. Quem quer isso, diga amém, por favor. Sabe, não é apenas não enxergamos o outro, para quem iremos. Ele não está falando simplesmente, eu não vejo o outro, Cristo. Ele está falando assim, nós queremos segui-lo. Essa é a nossa visão. Quem tem visão sabe onde vai chegar. Quem tem visão tem um objetivo. Quem tem visão tem um lugar para chegar. Ele está dizendo, nós queremos segui-lo. Mas há uma terceira pressuposição mais profunda ainda. Pedro está dizendo, nós reconhecemos em Ti a vida eterna. Entendemos a vida além desta vida. Pedro está dizendo, enquanto a multidão se preocupava com a barriga cheia, eu estou dizendo que se eu passar fome nessa terra e se eu tiver a fé no Senhor, eu viverei na eternidade com o Senhor. Eu creio na eternidade. Você que está me olhando agora, terminei. Se você quer obter a salvação, a única obra que você precisa fazer essa noite é crer naquele que Deus enviou, que é Cristo Jesus. Crer em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Se você já está nesse ambiente, já creu em Cristo, você precisa descansar nessa graça, permanecer na vida e deixar com que a comunidade reconheça em você frutos como boas obras.
A sua fé não pode ser uma fé morta. Nós temos algumas perspectivas para hoje. Viver esse ambiente de igreja somente para obter algo, ou viver esse ambiente de igreja pela fé. Levante sua mão assim. Aliás, vamos colocar de pé, a gente finge que está acabando e pronto. Levante sua mão assim.